Começando. Ouvir tua voz eu quero. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Deus seja toda a glória e toda a honra e toda a adoração. Agradecemos a Deus por essa oportunidade que no dia de hoje, neste sábado, podemos estar aqui para pregar a palavra de Deus, para anunciar a salvação que há em Jesus Cristo, que nos é oferecida por Deus. Nessa praça, onde mais uma vez nós retornamos, aqui na Praça da Rua 2, em Jardim Primavera, Duque de Caxias. Louvado seja Deus, e assim nessa manhã agora nós queremos ler um texto da palavra de Deus, para que essa palavra possa abençoar a sua vida, para que essa palavra possa entrar no seu coração, porque o propósito nessa manhã é pregar a palavra de Deus ao coração de todos vocês. Que Deus possa abençoar, portanto, e vou fazer a leitura da palavra de Deus nesta manhã. Louvado seja Deus. A palavra que eu quero ler nesta manhã se encontra no livro de Lucas, no capítulo 8. Ele vai falar sobre o semeador, aquele que saiu para semear a bendita palavra. Louvado seja Deus. No capítulo 8, a partir do versículo 4, o texto diz o seguinte dessa leitura: perguntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salve crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados por os cuidados, riquezas e deleite da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com segurança. Louvado seja esse nome bendito de Jesus.
Esta é a palavra que nesta manhã nós pretendemos trazer aos corações de todos os nossos amigos e ouvintes. Não uma palavra nossa, não uma palavra de nossa parte, mas uma palavra da parte de Deus, uma palavra bíblica, uma palavra que terá por objetivo o seu coração alcançá-lo em toda a sua condição. A palavra que nós lemos nesse momento fala de um semeador. Na verdade, não fala de um semeador, ele está falando do semeador, o semeador. Jesus está se referindo a ele mesmo, que é o semeador, e ao mesmo tempo, ele é essa semente que é lançada na terra para que dê os seus frutos. A parábola que nós lemos acerca do semeador, ela retrata a presença do reino de Deus que está entre os homens, que está entre nós, que está nesse momento. Ele revela, é um reino que se revela, é um reino que se expõe e se manifesta e faz o seu apelo aos homens, às mulheres e aos jovens. É o reino de Deus que se manifesta de uma maneira em que ele vem trazer a vontade de Deus e convida os homens a fazer parte desse reino, para que o homem não mais pertença ao reino deste mundo, a um reino hostil, a um reino que rejeita a palavra de Deus, mas esse reino de Deus que vem para abençoar as vidas das pessoas, que vem revelar um Deus de amor, um Deus de bondade, que vem revelar um Deus que planejou a salvação dos homens desde a sua eternidade, porque Deus, conhecendo o coração do homem, bem sabia que o homem haveria de desviar-se da sua presença, afastar-se da sua palavra, e por isso Deus, a Bíblia Sagrada nos diz que ele, desde antes mesmo da fundação dos mundos, ele planejou o resgate do homem que caiu no pecado. Por isso o reino de Deus é instalado nesse mundo quando Jesus vem até aqui a esse mundo e começa a viver entre os homens, proclamando as boas novas do Evangelho, sendo ele mesmo essas boas novas, sendo ele mesmo o Evangelho, sendo ele mesmo essa palavra, porque a Bíblia Sagrada nos diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo é palavra, então significa que a palavra veio, que a palavra se humanizou, que a palavra tomou a forma humana e assumiu dessa forma, ele habitou entre os homens, veio e habitou nessa terra para revelar exatamente essa palavra ao homem, trazendo-a para todos o plano de redenção para a vida humana de todos. Então, esta semente retrata exatamente isso. Não só naquele tempo em que Jesus ensinou essa parábola, contou essa história, mas também essa parábola do semeador, ela também serve para os dias de hoje, para os nossos dias atuais, e isso de um modo muito pleno, de um modo absoluto, porque essa parábola, ela vai trazer a história de 4 sementes. Jesus vai dizer que o semeador saiu para semear a semente, e uma semente caiu em um lugar de difícil sobrevivência para ela caiu sobre a rocha, outra caiu sobre os espinhos, outras caiu em lugares à margem da estrada, e as pessoas passavam por ali e não se importavam com ela. O homem precisa deixar-se tocar por essa palavra, precisa permitir que essa palavra, igual a semente que cai sobre a terra e nasce e produz os seus frutos, a palavra de Deus como semente também, ela pretende cair no coração dos homens como a semente e produzir os seus frutos. Ela precisa nascer no coração dos homens e das mulheres, mas para isso é preciso que as pessoas atentem à voz do Evangelho, é preciso que as pessoas tenham ouvido a palavra do Evangelho e creem nela, para que ela possa penetrar no coração, ela possa penetrar na sua vida, e ali ela produzir os frutos necessários para a sua salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Essa parábola, ela também, ou melhor, essa parábola do semeador,
onde algumas sementes são rejeitadas pelos homens, onde algumas sementes caem em lugar de difícil sobrevivência para ela. Ela quer mostrar também o perigo de uma terra ruim, onde nada de bom nasce nela. Na primeira leitura que fizemos aqui, onde o semeador saiu a semear a semente, ela caiu junto do caminho e foi pisada pelas aves. Foi roubada pelas aves, pisada pelos homens. Essa semente, essa pessoa, são pessoas que fazem questão de não ouvir a palavra de Deus, e fazem isso por puro deboche, fazem isso porque dizem que não tem tempo para parar e ouvir a palavra de Deus, fazem isso porque não se importam em dedicar a sua vida, nem um minuto sequer, para ouvir o que Deus tem para dizer aos seus corações. Por isso, a semente cai à margem do caminho, cai na vida de pessoas que não têm tempo para ela, e a Bíblia diz que elas são pisadas pelos homens. Isso quer dizer que ela é ignorada pelas pessoas, elas são desprezadas pelas pessoas. A Bíblia diz que os dois piores inimigos da semente no coração do homem é o próprio homem, que ignora a palavra de Deus, e o segundo pior inimigo do homem são as aves, que aqui significa o diabo, que ele vem e faz com que a pessoa não dê importância à mensagem que está ouvindo, e com isso ele está roubando a semente do coração das pessoas, e o tempo passa e a pessoa vai vivendo sem essa palavra em sua vida, sem dar importância a essa palavra que pode resgatar a sua vida. São pessoas que vivem com arrogância, que dizem que não precisam da palavra de Deus para a sua vida. São pessoas que menosprezam o Evangelho, mas nesta manhã nós queremos dizer para você que sem a pregação do Evangelho, sem essa palavra de salvação, é impossível para o homem encontrar-se com seu Deus, é impossível para o homem ter a salvação prometida por Deus, porque a salvação prometida por Deus para os homens está exatamente na pregação do Evangelho. E nesta manhã estamos aqui para pregoar essa palavra para o seu coração. Não seja como aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas logo se esquecem dela. Não seja como aquela pessoa que ouve a palavra e a palavra penetra no seu coração, mas logo ela morre, porque a pessoa não deu a importância devida à pregação do Evangelho, não pensou nela para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Pessoas desse tipo assim são pessoas de coração duro, insensíveis, que ignoram a palavra de Deus, porque o seu coração já está comprometido com esse mundo. Infelizmente, tem pessoas que comprometem a sua vida com o pecado. Tem pessoas que comprometem a sua vida com esse mundo, de tal modo que quando a palavra de Deus vem para a sua vida, vem chegando aos seus ouvidos, ele precisa escolher entre a palavra de Deus e o que ele sente por esse mundo, entre a mensagem de salvação em que ele vem recebendo para a sua vida e aquele desejo que ele tem pelo mundo. Mas eu quero dizer para vocês que este mundo não tem nada de bom para nós. Os prazeres deste mundo vão passando, nós vamos ver na semente, nós vamos ver na seguinte semente como as coisas acontecem. A palavra que cai à margem do caminho são essas pessoas que estão passando, que estão andando, que estão parando, mas não se importam em ouvir a palavra de Deus para a sua vida. Jesus disse que o semeador, ainda semeando a palavra, depois de ter lançado a sua palavra, a sua semente, e ela ter caído à beira do caminho e sido desprezada pelos homens, ele lança outra semente ainda, e essa semente cai em pedra dura.
e cair em pedra dura, em terreno pedregoso, essa semente não tem como nascer. Jesus está dizendo que a semente que cai sobre a pedra, esses são os que ouvindo a palavra, recebem a palavra com alegria, mas no entanto, como a semente caiu sobre uma pedra, ela não tem como criar raiz. Então aquela semente fica nesse coração e não consegue penetrar dentro dele, porque essa é um coração como se fosse uma pedra, não pode criar raiz. Então ela fica ali por pouco tempo. E Jesus disse que quando começam a vir as tentações do mundo, as provações para a vida dessa pessoa, ela se desvia, ela abandona o caminho, ela deixa de lado a semente para a sua vida. Essas são pessoas que não permitem que a palavra se aprofunde em sua vida. A semente que cai em terreno rochoso é a semente de Deus, é a semente da palavra de Deus que cai em coração pedregoso, que cai em coração como uma rocha, e ela não tem condição de se aprofundar. As pessoas até gostam de ouvir a palavra, mas não querem aplicar aos seus corações. Preferem o mundo, preferem os deleites desse mundo. Jesus, ele conta a história de um jovem rico, que está lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 17 até o 21. Ele dá um exemplo de um coração duro. Ele dá o exemplo de onde a semente da palavra de Deus cai e essa semente não consegue penetrar porque esse coração está empedrado, endurecido. Então ele conta a história de um jovem muito rico, que ele chegou até Jesus e perguntou a Jesus o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus sabia que ele era um jovem rico. Então Jesus disse para ele: vai, vende tudo que tens, distribua entre os pobres, depois vem e me segue. E quando esse jovem muito rico ouviu essa palavra, o seu coração se endureceu. Ele amou mais os bens que ele tinha, ele amou mais as suas riquezas. Isso quer dizer que essa palavra de Jesus havia acabado de cair sobre um coração de rocha. Ela não conseguiu criar raiz nesse coração, porque quando o jovem ouviu essa palavra, logo ele se afastou, logo ele foi embora, ele se entristeceu, porque ele tinha que dividir a sua riqueza com os pobres, mas ele amava a sua riqueza. Esse é o exemplo que Jesus dá para aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não aplicam ela ao seu coração, fazem pouco caso dela, ouvem a pregação porque gostam de ouvir a pregação, gostam da palavra, mas não querem viver de acordo com a palavra de Deus. Jesus ensinou aquele moço como ele deveria fazer para herdar o reino do céu, para herdar a vida eterna, mas ele não quis aplicar essa palavra ao coração dele. Ainda hoje há pessoas que são assim, que ouvem a palavra de Deus, mas não tem o mínimo interesse em aplicá-la à sua vida. Então esse coração, ele não consegue absorver essa semente para o seu interior, porque ele é como se fosse uma pedra muito dura. Ele não vai com essa semente, não vai conseguir entrar e encontrar lugar para criar as suas raízes. E o semeador que semeia essa semente, ele fica triste, porque ele quer que essa semente também produza o seu fruto, mas ela não produz o seu fruto desejado, assim como a semente que caiu à beira da margem e não produziu o seu fruto. Agora a semente que cai também num terreno pedregoso, no coração como uma rocha dura, que não permite que ela profunde as suas raízes dentro dela.
Mesmo assim, o semeador, ele não desiste de semear a palavra, ele não desiste de semear a semente, que é a palavra de Deus. Ele sabe que em algum momento ele vai encontrar um coração bom, um coração que será uma boa terra para a semente, e essa palavra, essa semente irá penetrar. No entanto, ele lança uma terceira semente, e essa semente ela cai no meio dos espinhos. A palavra que Jesus conta no semeador diz que ele lançou uma semente, e essa semente caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, com as suas pontas pontiagudas, sufocaram aquela semente, e ela não pôde produzir, ela não pôde germinar, ela não pôde nascer, ela não pôde crescer para poder produzir o seu fruto. Assim também, Jesus compara a semente da palavra de Deus quando cai no coração espinhoso. Esse é um coração que ele sufoca a palavra de Deus. A pessoa ouve a palavra, mas a palavra é logo sufocada. Isso é um coração que ama as solicitudes deste mundo, os prazeres deste mundo. Os seus interesses estão mais nas coisas vulgares deste mundo. Ele não se importa com as coisas espirituais, ele se importa mais com as coisas mundanas deste mundo. O seu coração está voltado mais para o mundo do que para o céu. O seu coração está voltado mais para ouvir as vozes deste mundo do que a voz de Deus que fala no seu coração. Está mais interessado nas sementes deste mundo do que na semente que é a palavra de Deus, que pode nascer em seu coração e produzir bons frutos. Pessoas assim não sentem o mínimo interesse pela palavra de Deus, porque são pessoas que se deixam impressionar, se deixam encantar, se deixam arrastar, se deixam levar pelos prazeres deste mundo, se deixam vencer pela vida deste mundo. Pessoas assim são facilmente arrastadas, definitivamente, porque eles amaram mais o mundo. E quem ama o mundo perde-se a ele, é atraído por ele, e dessa maneira ele perde a oportunidade de refazer a sua vida através da semente de Deus que nascerá em seu coração. Ele perde a oportunidade de refazer a sua história por essa semente que nascerá em seu coração. E muitas são as oportunidades que os homens dos dias atuais, assim como os homens do dia de ontem, dos dias passados, tiveram a oportunidade de ouvir também a palavra de Deus e permitir que ela entre em seu coração e germine ali, e nasce e produz os seus frutos. São frutos para a vida eterna, são frutos de uma vida nova, são frutos de uma vida que fará com que essa pessoa agrade a Deus, e Deus possa olhar para ela como uma nova pessoa e uma nova criatura, porque a semente que a palavra de Deus irá produzir nele bons frutos, irá produzir nele uma vida nova, irá produzir nele uma nova conduta, um novo comportamento de vida. Louvado seja o nome de Jesus. E o que acontece? Quando essa semente cai no meio dos espinheiros, ela é sufocada pelos espinhos, e ela morre sufocada. Assim também é a semente da palavra de Deus quando cai no coração, que é comparado a uma terra, a um terreno espinhoso. A palavra de Deus é sufocada no coração de pessoas assim. Ela não sobrevive, ela morre. E essa pessoa morre também, porque a semente da palavra de Deus é palavra de vida.
E se os prazeres deste mundo sufocam a semente da palavra de Deus na vida dessa pessoa, essa semente é sufocada e ela não poderá produzir o seu fruto e ela morrerá, e certamente essa pessoa também continuará seguindo uma vida de morte espiritual. A sua vida que ela vive nesse mundo é simplesmente uma vida materialista, é simplesmente uma vida natural, é como a vida que a pessoa nasce para viver na sua vida sem dar importância que dentro dele existe um espírito, e esse espírito colocado dentro do homem não vive das coisas deste mundo, ele precisa das coisas celestiais, ele precisa das palavras da semente de Deus para produzir vida e ele começar a viver uma vida para Deus, uma vida espiritual, não só apenas uma vida natural como essa que ele vive, mas também dentro dele o seu espírito revive, o seu espírito renasce, o seu espírito pode viver agora uma vida, ele não vive uma vida viva para fora, mas ele vive uma vida viva para dentro, o seu espírito, a sua alma, o seu interior é despertado dentro dele, é vivificado dentro dele, porque a semente da palavra de Deus que dá vida a esse espírito, porque ele ouve essa palavra e aceita essa palavra para a sua vida. Exaltado seja para sempre o nome de Jesus. Louvado para sempre seja esse glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. A semente, ela precisa sobreviver. O semeador que saiu para semear, ele tem esperança de que a sua semente caia em uma boa terra. Mas muitas dessas sementes não caem numa boa terra. Muitas dessas sementes, para a decepção do semeador, ela cai em lugares ruins, ela cai em terra ruim, um coração ruim, é um coração que deixa com que a semente da palavra de Deus morra. Não é uma boa terra, é uma terra que não acolhe a palavra, é uma terra que não acolhe essa semente. Essa semente é desperdiçada, perde o seu valor. Mas a Bíblia diz que o semeador, ele lança a sua semente, ela cai à beira do caminho e não dá fruto, ela cai no meio da rocha, aqueles corações empedrados que não querem compromisso com a palavra de Deus, ela cai também no meio dos espinhos, que os prazeres deste mundo sufocam a semente da palavra de Deus e ela morre, e o homem morre também. Mas a Bíblia Sagrada diz que o semeador, ele não desiste de pregar, ele não desiste de semear a semente, ele sabe que uma semente irá cair numa boa terra, por isso ele não desiste, ele lança uma semente, ele lança a segunda semente, ele lança a terceira semente, ele vai lançar mais uma semente, ele tem esperança de que essa semente que ele vai lançar agora caia numa boa terra, caia num bom coração, que acolha essa semente, que faça com que essa semente viva, sobreviva nessa boa terra. E a Bíblia Sagrada nos diz que o semeador lançou mais uma semente. Jesus, o semeador, ele não temeu pela perda das outras 3 sementes, mas para contar acerca da semente que caiu em boa terra, Jesus contou essa triste experiência dessas 3 sementes que caíram em terra ruim, dessa semente da palavra de Deus que caiu no coração comparada a uma terra ruim, porque nossos corações são assim. Os corações são boa terra,
Outros corações são terra ruim, nela não nasce nada de bom. Tem corações que são ruins. Ele permite que tudo que não presta nasça em seu coração. A Bíblia diz que aquelas 3 sementes que não conseguiram dar seus frutos, não é porque elas eram semente ruim, não. Elas eram semente boa. Elas estavam prontas para dar o seu fruto, se pudessem germinar, se pudessem nascer naqueles corações, na que é como terra. Mas a experiência daquelas 3 sementes não foram boas. Jesus conta essa experiência das 3 sementes que não tiveram sorte de sobreviver, porque caíram em lugares ruins, para agora contar uma nova experiência, a experiência de uma semente que agora vai cair numa boa terra. Que alegria para o semeador que saiu para semear a palavra, que saiu para semear, e a sua semente caiu numa boa terra. Ele não se entristeceu porque perdeu 3 sementes. Ele sabia que as 3 sementes que ele lançou eram sementes boas. Ele sabia que elas caíram apenas em terra ruim e não produziram seus frutos. Mas agora, uma outra semente ele lança, e essa semente cai numa boa terra. Ela cai num coração bom. Ela cai num coração que acolhe a palavra de Deus. Então essa pessoa é aquela pessoa que tem o seu coração aberto, o seu coração está pronto, está sensível à voz do Evangelho, está sensível ao clamor da sua vida interior, a sua alma clama por Deus. Ele precisa de algo para sobreviver. O seu coração precisa de algo muito mais do que as emoções desse mundo para sobreviver. Por isso, esse coração, apesar de todas as circunstâncias que esteja vivendo, há dentro dele um bom acolhimento para a semente. E a semente, que é a palavra de Deus, vai cair nessa boa terra. Então ela vai produzir os seus frutos. Um bom coração é comparado a uma boa terra que acolhe a semente. São pessoas que acolhem a semente da vida, da palavra de Deus em sua vida com compromisso. Então o que eu quero dizer, nessa parábola da semente, de forma natural podemos falar da semente, que qualquer semente, para nascer, ela precisa de uma boa terra. Qualquer planta que é plantada, ela precisa de uma boa terra para poder nascer. Ela tem que germinar para poder começar a nascer e dar o seu fruto. E a palavra de Deus, ela também é comparada a uma semente. E tudo que essa palavra de Deus como semente precisa é de um bom coração, onde ele possa cair, nascer e produzir os seus frutos. A palavra de Deus como semente também, ela precisa de uma boa terra. Porque se a semente, que é a palavra de Deus, cair em coração ruim, ela não vai produzir fruto algum, ela vai morrer, ela vai ser sufocada pelos espinhos desta vida, ela vai cair em rochedo e não vai poder estender suas raízes. Se ela cair na beira do caminho, ela vai ser ignorada pelas pessoas, desprezada pelas pessoas. E o semeador não quer que a sua semente caia em lugares ruins. O semeador não quer que a semente da palavra de Deus que ele pregue caia em corações ruins. E nessa tarde, nesta manhã, nós trazemos a palavra de Deus como uma semente para o seu coração. Que tipo de terra é o seu coração? Que coração você tem? Será que o seu coração é como um coração de rocha?
Será que o seu coração é como uma terra espinhosa, onde a semente da palavra de Deus vai cair nela e vai ser sufocada e vai morrer? Será que você está à margem do caminho da vida e a semente vai cair ao teu lado como nesta manhã e você vai ignorar, vai desprezar, vai fazer pouco caso dela, não vai se importar com a semente que está sendo lançada ao seu lado? Que tipo de coração você tem? Que tipo de coração é o seu coração? Nesta manhã, a parábola do semeador nos chama a pararmos um pouco e refletirmos acerca do nosso coração. Que tipo de coração nós temos? Que tipo de coração você tem, meu amigo? Que tipo de coração é o seu coração? Faça do seu coração um coração de boa terra, onde a palavra vai cair, onde ela vai ser absorvida por essa boa terra e ela vai produzir o seu fruto necessário, e a sua vida poderá ser alimentada pelos frutos da boa semente. O alimento que esse mundo dá para os homens não serve para a sua alma. O alimento que o mundo oferece aos homens não serve para o seu coração. O homem interior é o homem espiritual. E todos nós somos terrenos, materiais, mas também somos seres espirituais. Mas Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz que nós, que antes estávamos nos pecados, essa semente nos encontrou quando estávamos mortos espiritualmente. E essa é a situação do homem. Eles estão mortos espiritualmente, vive uma vida material muito boa, tem tudo o que precisa para o seu corpo material, tem tudo o que precisa para a sua vida exterior, mas dentro dele o seu espírito está morto, dentro dele o seu espírito está clamando por algo melhor. O homem tem se preocupado mais em alimentar o seu corpo, a sua vida exterior, e tem deixado de lado a sua alma, tem deixado de lado o seu espírito, tem deixado e se esquecido de alimentar o seu espírito, e só a semente da palavra de Deus pode produzir um bom alimento no interior de qualquer ser humano. Reflita sobre a sua vida nessa manhã. Pare um pouco e pense. Será que o seu coração é como rocha, que a semente não vai conseguir penetrar nela? Será que o seu coração é como um terreno espinhoso, em que a semente vai cair, mas aquelas pontas do espinho vai sufocar essa semente, que é a palavra de Deus, e ela vai morrer? Será que você é aquela pessoa à beira da margem do caminho, onde vai cair a semente? A semente da palavra de Deus tem sofrido deboches e escárnio e desprezo por parte dos homens. Mas esse mundo também é um campo onde o semeador semeou a palavra. E um dia, quando ele voltar para colher os frutos desse campo, o que ele encontrará? Que fruto ele encontrará produzido no coração dos homens? Por isso, no dia que você ouvir a voz do Evangelho, não endureça o seu coração, mas faça do seu coração uma boa terra. Deixe a palavra de Deus penetrar nele, aprofundar suas raízes e produzir bons frutos. Louvado seja Deus. Nesse momento agora, eu finalizo minhas palavras aqui. Termino de dizer tudo aquilo que o meu coração quer dizer sobre a semente e que Deus colocou no meu coração para esta manhã, para trazer ao seu coração. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa fazer com que você
torne o seu coração maleável para a semente desta palavra. E que vocês possam ter uma nova oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Que vocês possam parar no dia de hoje e refletir. E não permitir mais que o seu coração continue como pedra, como terreno espinhoso. Mas que você se abra para a palavra de Deus e ela possa fazer uma grande obra de transformação em sua vida. Louvado seja Deus. Amém.